Se você tá vendo esse vídeo, provavelmente você ou programa, ou no mínimo, tem alguma relação com programação. E quando a gente está falando de entrar na área de programação, é uma história que cada um tem a sua. Eu acho impressionante como esse mundo de... Pô, eu comecei a programar por X, Y, Z, por motivo... Tem, enfim, tem todo tipo de história de como as pessoas entram no mundo da programação, como elas aprendem a programar, como elas ou chegam no baixo nível, ou chegam no alto nível, ou chegam na web, enfim, começa por meio de planilhas, enfim. Eu acho que essa maneira, né, que as pessoas entram na programação acaba influenciando bastante as opiniões sobre alguns tópicos quentes, né? Por exemplo, qual que é a melhor maneira de aprender a programar, o que, que é importante, o que, que não é, por qual linguagem eu devo começar e assim por diante. Acho que esse início acaba shapeando, né? Dando forma. Shapeando seria dando forma? Pode ser. A algumas dessas opiniões e considerações, né, sobre o que é melhor para se aprender e para se atuar, né, como garoto ou garota de programa. E eu já vou contar minha história, mas antes eu vou ler aqui o comentário da Luana Publicitat Podman. E apesar desse nome, C foi a primeira linguagem de programação dela. Ela mandou um pouco do relato dela aqui no Discord e eu quero tecer alguns comentários sobre isso e falar a minha opinião de pitaqueiro do assunto, porque é isso que a gente faz na internet, é dar pitaco, né? Então aqui, né? C é a minha primeira linguagem de programação. Eu comecei pelo curso do Firecode, quem não conhecia. Eu amei, eu fiz um curso de 4 horas em 4 dias e eu não me arrependo. Essa relação que eu tive com C formou muita base das minhas opiniões sobre programação até hoje. Isso é, e como eu disse, né, isso daí eu também sinto comigo. Por exemplo, algo que eu não vejo muito ser falado, mas que vale muito a crítica, que é como o sistema de chaves é bom e faz o código ficar mais legível, basicamente sistema de escopo, né? E eu acho que o recuo natural do Python só meio burro, e o Python tomou de graça. Minha crítica ao C reside só em como a linguagem é um DIY, que é do it yourself, né, de programação. Então você tem que fazer tudo do zero, né? É quase tipo um Arch Linux. Mas isso é meio que propósito da linguagem e a única coisa que eu mudaria seria ter tipo um package manager. Isso seria muito útil mesmo. Eu acho que para aprender o básico da programação, eu recomendaria sim C ao invés de Python. Eu acho que a única coisa que eu me distancio da maioria das pessoas que eu conheço que tem uma conexão forte com C é que eu acho que o OOP é genuinamente bom. Então, orientação a objetos não é genuinamente bom. Não acho que substitua funcional, mas é muito útil e legal. Então, li aqui o relato inteiro da Luana e agora deixa eu fazer os comentários e contar o meu background um pouco, né? Da onde eu venho. Bem, eu aprendi a programar por meio de C também e no ambiente universitário, né? Lembro que cheguei na aula, mais da metade da turma já programava em algum sentido e eu nunca tinha aberto uma ideia, nunca tinha rodado um código na vida. Cheguei e sentei na cadeira sem saber fazer nada, sem saber o que era uma variável, tá? Mas, enfim, mesmo assim aprendi, curti, acabei gostando de baixo nível, tanto que tô aqui, né? E boa parte, acho que a maior parte da minha jornada ali na universidade foi em ser baixo nível, né? Aí quando começaram os projetos, aí comecei a ir para Python e tudo mais. Boa parte da jornada foi em baixo nível, foi utilizando linguagens e ferramentas de baixo nível. E essa questão de começar com uma linguagem C, né, que é considerada de baixo nível, junto com todas as outras questões de, enfim, universidade, cálculo, tudo, uma coisa que deixou bem forte na minha formação é a importância da base, a importância do conhecimento de base para a fundamentação teórica de qualquer área. Porque hoje, na minha atuação de programação, atuação profissional, tanto em programação quanto em outras coisas, atuo bastante com engenharia, por exemplo, o conhecimento de base traz uma capacidade muito grande de você discutir assuntos que você estudou muito pouco, ou tipo, na verdade estudou muito pouco não, você tratar de assuntos que você não tem conhecimento, mas que você, por entender a base teórica, a fundamentação teórica dele,
você consegue compreender o assunto de uma maneira muito mais rápida do que se você não tivesse aquele conhecimento. Deixa eu tentar traduzir isso de alguma maneira. Por exemplo, uma coisa que eu acabo tendo que discutir profissionalmente, né, é sobre sistemas dinâmicos na área de civil, né? Basicamente, como um prédio balança ou como algum sistema dinâmico, como algum sistema responde a uma força externa, né? E se aquela força ela pode dar ressonância ou não, e afins. A base de controle, a base lá de sistemas lineares, mesmo eu não tendo conhecimento de civil, não tendo conhecimento da estrutura em si, eu consigo discutir de uma maneira, digamos assim, abstrata, né? O que é uma resposta, o que faz o sistema explodir, né? Eu consigo entender o conceito de ressonância, eu consigo entender o sistema de feedback positivo, consigo entender o conceito de amortecimento, consigo entender esses conceitos e, de uma forma abstrata, entrar na discussão, claro, sem não sou especialista nem nada, né? Mas eu consigo entender os termos e entrar na discussão. Daí outras coisas também, tipo, caracterização de sistema. Como que eu faço para pegar uma planta, pegar alguma coisa do mundo que existe, modelar ela matematicamente como uma EDP, como uma EDO. Daí a partir de autovalores e autovetores, que vem da base lá de GA, de álgebra linear. Então, são N coisas, assim, que quando você vai ver no fundo... N aplicações, quando você vê no fundo, é basicamente aquilo que você viu lá atrás, lá da base de álgebra linear, de sistemas lineares, de cálculo, que é uma aplicação daquele conhecimento, sabe? É uma aplicação. Então, quando você tem aquela base muito forte, você consegue navegar por diversas matérias muito mais fácil que você não tivesse. Se eu não soubesse que era um autovalor, um autovetor, se eu não soubesse o que é uma EDO característica, uma equação característica, eu não conseguiria entrar de maneira alguma, discutir esses assuntos de uma maneira... Eu não conseguiria discutir esses assuntos, acho que eu só não conseguiria discutir esses assuntos, ou sequer entendê-los, né, de uma maneira adequada. E para programação eu acho que é semelhante. Eu dei exemplo aqui de outras áreas, que acho que é as que eu consigo pensar de maneira mais fácil, mas na programação isso também ocorre quando eu estou falando de memória, comunicação, sistemas distribuídos. Uma coisa que eu vejo muito de programação em si é quando a gente está falando de web, às vezes o pessoal esquece que o web é um sistema distribuído. É um grande sistema distribuído, né? Ou microserviços. Vamos discutir microserviços aqui. Daí o cara nem sabe que é um sistema distribuído e nem sabe o que tipo de problema que surge quando você está tratando de sistema distribuído. Modelagem de banco de dados também. Quem geralmente não fez banco de dados ou não estudou banco de dados, quando vai modelar um banco de dados relacional, é feio. É feio. A minha experiência média é que a modelagem sai bem feia e sai um negócio, tipo, sei lá, parecendo OOP ou parecendo banco de dados não relacional lá, tipo, negócio nada a ver. E, enfim. Então tudo isso é para dizer da onde eu venho, né? Que eu venho dessa parte de base, venho dessa questão universitária, dessa questão de baixo nível, dessa questão de aprender a fundamentação. E isso acho que influencia tudo o que eu faço aqui, tanto aqui pro YouTube quanto que eu faço profissionalmente. Então entender e ter essa fundamentação teórica é uma coisa que para mim é muito core. E só para dar um exemplo de como isso se reflete, né, nas minhas opiniões. Às vezes eu vejo comentário de pessoal do tipo: acho que tem pessoa que não precisa aprender como a memória funciona, ou não precisa ver as questões de baixo nível porque só vai operar web, só vai aprender front-end, só vai aprender back-end, e quando precisar, aprende. A minha visão é que, é possível, mas isso te limita, sabe? Para mim, um profissional que não tem o conhecimento, a fundamentação teórica, seja em programação, seja no que for da sua atuação, ele vai ser mais limitado do que alguém que tem. Não que ele não consiga atuar, ele só é mais limitado. Eu para mim, tenho isso bem posto, e do que eu vejo, do que eu experiencio no ambiente
profissional, isso se reflete 100%, sabe? É um profissional que não tem a fundamentação, ele, por definição, é mais limitado que o que tem. Na minha visão, tá? Na minha visão, na minha experiência. Você mande aí, se você discorda, se você concorda, por favor. Bom é o debate. Então agora voltando aqui, né, para Luana, e o fato de ser a primeira linguagem de programação, eu acho que ajuda nesse sentido, ele, como eu disse, me formou também muito nesse sentido. Essa parte do DIY da programação, da crítica, eu acho que não pode ser uma crítica porque, como a Luana disse, é o propósito da linguagem. Tipo assim, a linguagem, ela é isso. E, inclusive, o C já tem a STD, né? Tem a libc, que tem bastante coisinha pronta lá. Mas eu acho que o propósito da linguagem é ser esse ecossistema, tipo, bagunçado, né? Ou falta de ecossistema, sei lá. E assim, não gosto também. Concordo com a Luana, não gosto. Mas eu não acho que... Não sei se dá pra criticar C. Eu talvez já tenha criticado C por isso. Mas eu não sei se dá pra criticar porque acho que ela nem sequer se propõe pra ser isso. Acho que é uma coisa que a gente começou a se acostumar ali a partir do... Sei lá, que é Java. De ter um ecossistema mais unificado das coisas. Ter um package manager bonitinho. Ter esse ambiente de programação que é... Pra gente, que atua profissionalmente, é muito melhor do que ter um negócio todo quebrado que você tem que fazer a sua biblioteca para tratar strings, né? Maravilhoso. Ou sei lá, listas, vetores, você tem que fazer, né? Você não tem um negócio, uma biblioteca padrão para várias das coisas que a gente utiliza no dia a dia. E essa parte do Package Manager, acho que não é nem C, acho que é mais de, tipo, o ecossistema de ISO, de coisa assim, porra, como que eu vou fazer um Package Manager passar numa ISO da vida? Acho que é complicado. Então, enfim, N soluções aí, um ecossistema todo quebrado, com cada um faz de um jeito, né? Mas que tá aí até hoje. Mas fora todos esses problemas, eu concordo aqui com a Luana de, para aprender o básico da programação, eu recomendaria sim C ao invés de Python. E eu também acho, tem a questão a mais de variável, sintaxe, o que mais? Sei lá, alocação de memória, um monte de coisa que Python não tem. Tem. Só que, no fundo, programação e o computador, né, é muito mais próximo do que como C do que é como Python. Python traz um nível de abstração extremamente alto do que C. Né? Muito, muito mais alto do que C quando a gente compara com o que o computador tá realmente executando. E assim, acho que tem várias coisas que pode ter argumentado contra, como por exemplo, o que você vai fazer em C que é útil, entre aspas, né? É muito difícil você fazer alguma coisa que é útil ou que dê um feedback visual, por exemplo, do que é em Python ou JavaScript ou coisa assim. Isso aqui é aquilo, né? Porque o teu programa no final você conseguiu ver um website que não é a saída de deixar feliz que demonstra o aprendizado ou não, né? O aprendizado ele é algo mais sistemático e que não sei o quanto o fator de serotonina, né? O feedback positivo para o usuário, não sei o quanto isso engana ou de fato ajuda, né? Talvez ajuda a manter motivado, mas, sinceramente, se tem uma saída na tela que você precisa para se manter motivado, enfim, estranho. Longe de mim julgar qualquer um. Mas acho que a motivação tem que vir de outro lugar, não apenas da saída, né, de um resultado sobre o seu programa. E por último comentário aqui dela, né, acho que a única coisa que eu me distancio da maioria das pessoas que eu conheço que tem uma conexão forte com C é que eu acho o OOP genuinamente bom. Eu acho que orientação... Falei sobre isso de orientação a objetos, né, eu já devo ter falado N vídeos, eu não sou muito fã. Eu acho que muita coisa que é atribuída à orientação a objetos, na verdade, são só, tipo, boa prática de programação. Encapsulamento, que mais? Modularização, reaproveitamento de código, não sei. Acho que eu consigo pensar, tipo, polimorfismo. Dá pra fazer polimorfismo com outras linguagens também.
e com outros paradigmas. Acho que muita coisa que é atribuída à orientação a objetos, na verdade, tipo, são conceitos que a orientação a objetos aplica, mas não é contínuo daquela. Acho que o principal da orientação a objetos, que daí de fato é dela, que daí eu discordo, eu acho ruim, inclusive, é a modelagem dos seus objetos de negócio, como contas, usuários, ou enfim, o que tiver no seu mapeamento aí de design, como classes. Né? Você fazer um mapeamento meio que de 1 para 1 disso. Com classes, métodos e afins. Isso daí eu acho só ruim mesmo. Definir a abstração, né, como uma aplicação de negócio. Aplicação de negócio não como um conceito de negócio, sei lá como falar. Mas só para deixar claro, estudo em orientação a objetos é um método legal, só acho que tem limitações e que, enfim. Na média da universidade é muito chato de fazer 57 UMLs. Não acho que substitua funcional, mas é muito útil e legal. E agora que eu dei toda a minha opinião, mandem também o que vocês pensam e vou ver aqui o que a Guest 2 mandou, né? Sim, escopos são game changer, sobre a questão do escopo aqui. Eu acho que eu nunca pensei tanto em escopo, eu não sei se porque eu comecei com C, mas tipo assim, eu nunca parei tanto pra pensar sobre escopo, sabe? Pra mim é uma coisa meio... Parece que a programação precisa ter escopo, sabe? Parece que é isso. Daí quando vai pra alguma coisa que não tem escopo, pra mim parece que tá errado. Então, escopo é muito importante. Inclusive, uma coisa muito chata no Python é que o escopo é meio confuso. E às vezes só não funciona. Às vezes a variável que estava dentro de um escopo, ela sai dela e você começa a usar e tá tudo errado, sabe? Uma bosta. Mas... E aqui, eu gostaria de poder recomendar C como primeira linguagem, mas a bagagem é muito pesada. Tem muita coisinha que pode te encher o saco e impedir que aprenda de fato lógica de programação e esses conceitos básicos. Eu vi um projeto muito legal que foi desenvolvido recentemente que tenta trazer a simplicidade de C Assembly para os programadores de hoje. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso porque é muito bom esse projeto, tá? Valeu, Guest2, pela recomendação. E essa questão, tem muita coisinha que pode te encher o saco, impedir que aprenda de fato lógica de programação e esses conceitos básicos. Isso infelizmente é verdade. Porque tem muita coisinha chata de sintaxe, tem muita coisinha chata que você fica preso, assim, é como se fosse um metajogo ali. Especialmente quando a gente tá falando de lógica de programação. Mas eu acho que quando a gente tá falando de programação no geral, de como o computador funciona, como ele executa o seu programa, acho que C é uma das melhores, não a melhor linguagem para você aprender isso. E se você estiver disposto a passar pelas dificuldades que, enfim, são chatas, né? Mas nada de outro mundo. Acho que vale muito, muito, muito a pena começar com C. Você vai tomar o triplo, quádruplo do tempo do que o seu amigo que começou com JavaScript e Python para fazer algo, mas posso te afirmar que a sua fundamentação será muito melhor do que o dev médio aí de outra linguagem que nunca trabalhou com C, com Assembly, com um baixo nível. Então acho que eu deixei muita gente puta, acho que eu devo ter incomodado, acho que eu devo ter dado várias opiniões que deixaram diversos grupos putos. Por favor, mandem aí o que te deixou puto do que eu falei, o que você acha que eu falei de droga. Mas, ainda assim, deixa o like, compartilha o vídeo e não esqueça de se inscrever no canal. Valeu e tchau, obrigado.